Painel, com Paulo César Magela. Agora é hora do editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. Bom dia, PC, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para Cris Rubner, para o Éder Renzi, bom dia também para o Hugo Brugiolo e especialmente aos nossos ouvintes. Claro, e aí, as movimentações continuam na política ou estão mais pro carnaval, PC? Mistura, né? Há uma mistura, né? Carnaval é política, política é carnaval. Bem, Marcelo, a Polícia Federal está nas ruas agora pela manhã, no Rio de Janeiro, fazendo uma operação na casa de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo a suspeita de ter recebido informações privilegiadas da ABIN. É bom lembrar que a Agência Brasileira de Informações, ela está passando por uma série de investigações, já que vários seus membros estão sendo acusados de terem usado um programa de espião para espionar políticos, ministros e também representantes da sociedade civil. Por exemplo, eles teriam espionado os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, também a advogada da Marielle Franco e ainda representantes do Congresso Nacional. Então, há essa discussão sobre extrapolar o papel da investigação, mesmo porque você tem que ter uma investigação com ordem judicial. Lógico. E investigar ministros de estados, por exemplo, é algo grave. E essa discussão está se desenrolando, a gente não sabe até que ponto onde ela vai chegar. Mas o fato é que hoje os agentes estão na casa de Carlos Bolsonaro fazendo investigação sobre a suspeita de ele ter recebido informações privilegiadas. Sim. Bom, Marcelo, ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma live com os 3 filhos e falou sobre o governo, falou do sucesso, enfim, e antecipou também algumas metas que devem ser definidas pelos seus correligionários nas eleições deste ano. Ele estava ao lado dos seus 3 filhos e também falando para a militância. E deu muita audiência, segundo as pesquisas de informação. Bom, Marcelo, não tem data ainda. Bom, pode até data, mas a gente não sabe ainda. O governador Romeu Zema deve vir a Juiz de Fora. A data ainda não sei, porque as informações ainda são incipientes. Mas ele viria a Juiz de Fora para a inauguração do Ceresp, que está em obras há 2 anos. E agora ele deve vir para essa inauguração. Em breve a gente dá essa informação aqui quando tivermos mais detalhes. Isso. Vamos falar da política de Juiz de Fora. Vamos lá. Na semana passada tivemos muita animação, né? Os políticos ontem ontem o Maurício Delgado recebeu lideranças do Rede para falar também sobre o seu projeto político de ser candidato à prefeitura de Juiz de Fora. Enfim, também falamos que Júlio Delgado era candidato, ele disse que continua sendo candidato do União Brasil, enfim, mas ainda não há nenhuma definição do partido. E também nesse fim de semana, o vereador José Márcio Garotinho anunciou sua transferência para o PDT. Ela vai só acontecer quando abrir a janela partidária agora em março. Mas ele já está com tudo certo de ir para o PDT. Tão certo que a comissão executiva do partido é toda dele. Ele já recebeu o aval da direção do PDT. Então, agora, o presidente do partido é Vitor Alex Passos, que é ligado a Garotinho, e a publicação já saiu no site da Justiça Eleitoral. Então, a nova direção do PDT é Vitor Alex Passos, primeiro vice-presidente Paulo César Mariano, o segundo vice Roberto Carlos Silvério Belfort, secretário-geral Varley Bueno Pereira Júnior, também fazendo parte da executiva, Sueli Gervásio, como secretária adjunta, Joyce Aparecida Costa e Silva Tesoureira, Gabriele Costa Cardoso, secretária de Políticas das Mulheres, Francisco Antônio Ramos de Faria, secretário de Articulação Política, Alexandre José Salles de Freitas, consultor jurídico, e a Cássia Maressa Andrade da Silva, secretária de Comunicação. Então está aí definida a direção. É um detalhe interessante, Marcelo, que até bem pouco tempo o Diego Novaes era o presidente do PDT. Pois eu fiquei esperando você falar o nome dele. Não, ele não está aqui. Não está nessa lista. O que as cúpulas partidárias fazem? Em vez de diretórios, elas criam comissões provisórias. Porque o próprio nome diz, comissões provisórias, ou seja, podem ser substituídas a qualquer momento. Não há nenhuma necessidade de votação, absolutamente nada. Agora, quando é diretório, não, diretório você não pode destituir isso de uma hora para outra, tem convenção. Agora, a comissão provisória
você pode mudá-la a qualquer momento. Então, momento. o Diego Novaes saiu da presidência do PDT e agora a direção fica por conta do Vitor Alex Passos. Muito bom. E Garotinho, já com a equipe lá no PDT, agora em março, abrindo a janela, ele fará a sua transferência. Muito. Nós já antecipamos na sexta-feira, mas a prefeita Margarida Salomão, em parceria com a prefeita de Contagem, a Marília Campos, elas ingressaram em juízo com uma representação no Ministério Público questionando o corte de 30 milhões dos recursos destinados à educação, aquele chamado ICMS da educação. Isso. Em Contagem, a perda foi de 40 milhões. A prefeita e Marília Campos destacam que a causa é a vigência de uma lei, a Lei 23.341 do ano passado, que deveria ter sido apresentada pelo governo de Minas e votada pela Assembleia em 2021. Isso porque em 2020 foi aprovada pelo Congresso o novo Fundeb, que previa uma regulamentação para que os estados pudessem ter acesso a mais recursos. Acontece que Minas só regulamentou a lei em 2023. E aí, segundo ela, eu coloco aspas, de forma equivocada, em desfavor dos municípios com maior população, quando a norma prevê que o repasse deve ser proporcional. A gente falou aqui que cidades maiores estão tendo problemas porque caiu bastante o repasse. O de fora tem essa perda estimada em 30 milhões. E ela disse também que está arguindo em inconstitucionalidade por ferir o princípio da equidade e da universalidade do acesso à educação. Reduzir recursos, aspas, é criar menos condições para que a questão de qualidade seja enfrentada. Então, agora vamos ver os desdobramentos dessa representação. O que vai acontecer daqui para frente? E para fechar, Marcelo, o professor Paulo Medina está lançando mais uma edição, agora a segunda edição, do seu livro A Política em Minas. Ele tem um livro, tem prefácio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do deputado Lafayette Andrada. Esse livro divide-se em duas partes, História da Política Mineira e Figuras da Política Mineira. Ele vem até 1964. Na primeira parte, como destaca o prefácio, ele traça um panorama da vida pública mineira desde os seus primórdios, como a epopeia dos Inconfidentes. E a segunda parte contém um perfil de 22 vultos que se destacaram pelo protagonismo exercido nesse campo e pela capacidade de liderança, sejam qualidades intelectuais, com virtudes que foram postas a serviço do Estado. Ótimo. Esse livro, Marcelo, ele pode ser ele está sendo vendido pelo Conselho Editorial do Senado. Então eu oriento as pessoas a entrarem no site do Senado para ter acesso, porque lá também tem outras obras digitalizadas. E muito interessantes, inclusive. Algo deu errado. Algo deu errado, não. A Siri está dizendo aqui que algo deu errado. Algo deu certo, Siri. Um bom dia para você também, bom né? dia. Tá vendo o que é a tecnologia hoje? É desse jeito. É desse aí, jeito. Marcelo. Um abraço para Outro você, um abraço para o PC. ouvinte. Bom trabalho, boa semana. Você também. Agora Transamérica 9h25. Transamérica.